toda a sua casa. Amém, irmãos? Evangelho de Lucas, capítulo 17. Eu quero fazer a leitura dessa passagem conhecida. Lucas, capítulo 17. O Senhor colocou essa palavra no nosso coração ontem à noite. Eu quero compartilhar com vocês. Vou fazer a leitura na linguagem revista e atualizada. É a linguagem mais, vamos dizer assim, mais comum, junto com a corrigida. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Amém, irmãos? Amém? A palavra do Senhor diz assim. Espera aí que a Bíblia saiu aqui, não sei como. Lucas capítulo 17, versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Em outra versão diz assim: tem misericórdia de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quem pode aplaudir a Jesus por esses versículos? Por esses versículos. Glória a Deus. O tema dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração é: continue a sua jornada. Você pode dizer para quem está do seu lado: continue a sua jornada. Continue a sua jornada. Continue a sua jornada. Irmãos, a forma como os leprosos eles eram tratados no Antigo Testamento, a forma como os leprosos eram tratados nesse tempo era uma forma muito dura. Era necessário? Aos nossos olhos até que era. Mas nós não podemos descartar a forma como as pessoas que contraíam essa doença, elas eram tratadas, a forma como toda a comunidade, como toda uma nação agia em relação a elas. E à primeira vista, quando a gente lê o livro de Levítico, Levítico capítulo 13, é a declaração daqueles que estavam impuros. E quando a gente lê essa declaração, e quando a gente lê o que era feito com essas pessoas, é muito duro, irmãos. Era um tratamento muito duro, muito abrupto, muito repentino que acontecia com aquelas pessoas. Se uma pessoa enxergasse na sua pele uma mancha branca, ou uma ferida, tem umas versões que falam até em furúnculos. E quando as pessoas se apresentavam ao sacerdote, e que o sacerdote examinava, de acordo com o exame do sacerdote, aquela pessoa poderia ficar em quarentena. Olha aí, a palavra quarentena não é nova não, é muito antiga. A pessoa ficava lá em quarentena por 7 dias, ou até por 14 dias. 14 dias. E aí, depois de 7 ou 14 dias, de acordo com a ordem do sacerdote, aquela pessoa voltava à presença dele. E se a pele estivesse em ordem, se a pele houvesse, vou dizer assim, crescido, aquela mancha branca tivesse desaparecido, tivesse nascido cabelos ao redor ou próximos, aquela pessoa era declarada curada e ela poderia voltar ao convívio da sua família, de todo o arraial de Israel. Lembre-se que aqui era a lei espiritual, e também era a lei civil
de toda uma nação que estava no deserto, rumo à terra prometida, quando Deus ele fala com Moisés, e Deus entrega a Moisés o Pentateuco. Ali era uma medida sanitária, mas ao mesmo tempo era muito duro, irmãos. Se uma pessoa se apresentasse ao sacerdote, e não houvesse uma melhora na sua pele, automaticamente aquela pessoa era declarada impura. E automaticamente ela tinha que sair de dentro do arraial. Ela tinha que sair da sua casa, não podia mais voltar. Se alguém tivesse contato com aquela pessoa, depois que ela visitou o sacerdote pela segunda vez, aquela pessoa que teve o encontro, que encontrou o leproso, vou dizer, essa pessoa também era afastada automaticamente, sumariamente. Olha, irmãos, as roupas, os objetos, a tenda daqueles que eram declarados impuros, era tudo queimado. Era queimado e era queimado fora do arraial. E aquela pessoa, ela estava proibido por lei de voltar ao convívio dos seus. A impureza passaria a definir a vida daquelas pessoas. Já pensou nisso? A doença, a disfunção, passaria a definir a vida daquelas pessoas. Imagine a quantidade de pessoas que, óbvio, elas estavam com a lepra. Agora imagine os sentimentos dessa pessoa. Será que você já parou para pensar nisso? Eu parei para refletir nisso ontem. Imagine os sentimentos daquela pessoa. Elas poderiam argumentar tantas coisas. Dentre algumas coisas, ela poderia argumentar assim: tudo bem, é a lei, mas a lei é muito dura. Quando eu mais preciso, quando eu mais necessito de cuidado, e aqui eu não estou levando, e aqui a análise muito fria que eu estou tentando aqui destrinchar, é a questão da saúde e a questão do sentimento da pessoa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando eu mais preciso, eu não tenho ajuda. Quando eu mais preciso, eu sou totalmente excluído. E aquelas pessoas eram colocadas, eram afastadas, e não eram uma, duas, infelizmente nem 3 pessoas. E muitas pessoas eram afastadas por conta da lepra, e aí surgiram as colônias. E aí surgiram os leprosários. Até aqui a gente diz a história, que a gente tem até um aqui na Praia do Francês. Que os leprosos, quando vinham da França, nos navios franceses, eles eram automaticamente colocados naquela construção. Bom, ainda tem umas ruínas aí. Mas era muito duro o que acontecia com essas pessoas. E aquele monte de gente doente, não só fisicamente, mas também da alma, mas também das suas emoções. Eles se juntavam e ali eles passavam o resto dos seus dias. Irmãos, é interessante que pessoas com disfunções, aqui eu já estou entrando em algo muito mais profundo, pessoas com as suas disfunções de sentimentos, elas procuram umas às outras para que haja, sabe o que? Um consolo. Isso daí é pura sociologia. Pessoas, vou usar essa palavra, disfuncionais, grupos disfuncionais, eles precisam de um ao outro para poder legitimar, muitas vezes, a sua dor, muitas vezes a situação que eles estão vivendo e que foi única e exclusivamente pelas decisões erradas que eles tomaram e agora tem uma consequência. Quem está pegando a palavra aqui? Pessoas que precisam da outra para que possam continuar. Por exemplo, o fofoqueiro vai sempre procurar um fofoqueiro para contar as suas fofocas. Um adúltero vai sempre procurar outro adúltero para poder legitimar o seu ato. Uma pessoa que não há um respeito pela autoridade sempre vai procurar outras para poder legitimar esse absurdo. Essas pessoas, muitas vezes, elas não querem se juntar com outras pessoas que vão fazer exatamente o contrário.
Querido, eu e você, seja a dor que nós possamos estar passando, seja a situação que nós estamos passando, nós sempre precisamos querer melhorar. Eu tenho que me juntar, não com quem está com a mesma disfunção, o que eu esteja. Não, peraí, eu estou aqui, eu faço uma autoanálise, eu preciso mudar em determinada área da minha vida. Eu não vou me juntar com quem está igual a mim, eu vou me juntar com alguém melhor, porque essa pessoa me estica, porque essa pessoa vai fazer com que eu cresça, essa pessoa vai chamar a minha atenção para que eu deixe disso. E que eu passe a viver outro nível de vida. Quantas pessoas hoje não querem subir de nível na sua vida? Sabe por quê? Porque existe um confronto. É muito mais fácil ficar entre os disfuncionais, e não é isso que Deus tem para você. Se você precisa de uma transformação em qualquer área da sua vida, em nome de Jesus, querido, junte-se com quem melhora você. Não com quem deixa você na mesma. Não com quem vai dar um tapinha nas suas costas e vai dizer, é assim mesmo. Não, é assim mesmo, a gente é excluído. Não, é assim mesmo, não, nós somos. Não, eles que estão errados. Não, querido, para com isso. É por isso que muitas vezes, uma pessoa que está dentro da igreja, e tem outros até dentro da igreja, que não querem se juntar com essa, sabe por quê? Porque diz assim, eu não vou me juntar com fulano, porque ele quer ser muito santo. Já ouviu isso? Ele quer ser muito santo. Não, para que tanta santidade? Para quê? Só quer saber. Se junta para conversar, só fala de orar. Se junta para conversar, só fala das coisas de Deus, só fala de Jesus. Só falam da mensagem que o pastor pregou. Eu não me lembro nem do último culto, vou lembrar dessa mensagem. Eu gosto de andar com fulano que conta aí piada, que eu fico rindo. Olha que nível. Eu gosto de me juntar com Beltrano, que sabe a classificação da Série A, da Série B. Sabe qual é o time que está bom, que está ruim? Querido, ande com os que melhoram você. Está na hora da gente começar a rever muitos ciclos que nós estamos andando. Porque é bíblico que Deus quer que você melhore, Deus não quer que você fique aí no seu azedume, Deus não quer que você fique aí, remoendo a sua dor, Deus não deseja que você fique na sua disfunção. Não, todos nós precisamos melhorar, todos nós precisamos melhorar, aleluia, todos nós precisamos, todos nós não podemos ficar, não, é assim mesmo, é porque Deus quer. Não, está desse jeito. Como é que vai? Vai do jeito que Deus quer. Se falar isso comigo, eu digo assim, do jeito que Deus quer. Deus quer que você seja abençoado, Deus quer que você cresça. Pare com isso, pelo amor de Deus. Pode estar, escute bem, você pode estar passando a maior luta, a maior provação. Você pode estar passando a maior tristeza. Mas guarde o que eu vou lhe dizer. Nem todo mundo precisa saber da sua dor, não são todos. Sabe o que você tem que demonstrar? Fé. Como é que vai? Vai tudo bem, as coisas estão melhorando, vai indo, está tudo na bênção, está tudo na paz. E um terremoto acontecendo dentro de casa. E um terremoto na saúde. E um terremoto na empresa. E um terremoto, as coisas acontecem. Querido, em nome de Jesus, ande com quem melhora você. Quem diz amém por isso? Pastor, o que tem a ver esse texto com o que o senhor está pregando? Tudo, ou você não está aqui? Tem tudo a ver. Estou falando de grupos de pessoas leprosos, que além da sua dor, eu fico imaginando as suas emoções. Mas tem esse grupo, por isso que está legitimando o que eu estou falando, tem esse grupo de 10 leprosos, quando Jesus estava indo a Jerusalém. Olha só, olha que grupo, eles saem das colônias, da colônia no caso que eles estavam, eles saem da colônia. Eles deixam o leprosário porque eles ouviram de alguma forma que um homem chamado Jesus passava por cidades e curava cegos, passava por cidades e curava paralíticos, expulsava demônios. Chegou a notícia que ele curou uma mulher do fluxo de sangue e até ressuscitou a filha de um importante homem de uma sinagoga chamado Jairo. Não, esse Jesus vai passar por aqui. Eles não se contentaram na dor, eles não se contentaram na sua desgraça.
Eles vão ao encontro de Jesus. Olha o que é que Lucas vai dizer. E chegando e passando Jesus, olha o que Lucas vai dizer. Olha, e passando Jesus, de caminho a Jerusalém, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Esse grupo, meu irmão, apesar da sua doença terrível física, nesse ponto, agora, nessa parte do texto, é para mim e para você se espelhar neles. Eles não se conformam. Vamos até Jesus. Vamos até Jesus. Vamos até Jesus. É duro demais estar fora da presença. É duro demais de estar fora do arraial. É duro demais de estar fora da cidade. É duro demais de estar fora da sua casa. Eles não tinham uma reunião como essa, com louvor, com adoração. Eles não tinham mais a comunhão das pessoas. Imagina a dor. Mas o que eu quero dizer para você é isso. Eles não param, eles não ficam remoendo a dor. Não, peraí, Jesus está passando, peraí. A gente precisa de uma mudança. A gente precisa de uma cura. Não dá para ficar mais onde a gente está. Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Aleluia. Eles estavam fora e nessa noite Jesus continua a buscar aqueles que estão fora da mesa do Abba. Jesus continua a buscar aqueles que estão fora da presença de Deus. Vejam bem, eles não estavam em Jerusalém, eles estavam fora. E olha só, segundo os estudiosos, é muito provável que esses homens, eles eram de Jerusalém, porque estavam próximos. Mas não estavam mais. Jerusalém, centro religioso, era uma cidade que respirava adoração a Deus. Eles homens não tinham mais o convívio dos amigos, não tinham mais o convívio da sinagoga, dos grupos da sinagoga que eles participavam. Eles estavam fora. Muita dor no coração deles. Eles não podiam desfrutar de nada disso. Eles não podiam se envolver. Eles não podiam se aprofundar mais em nada por conta da disfunção. Ainda hoje tem gente que copia esse estilo. Não querem se envolver mais. Não querem abraçar mais algo. E tudo isso são disfunções. São sofismas. Você quer saber? Vou dar um exemplo. Ah, pastor, eu estou aqui na igreja El Shaddai. Eu não quero me envolver com nenhum ministério. Não quero me envolver com nada, mas eu quero só ficar no banco. Não quero mais saber de nada, porque de onde eu vim eu sofri demais. Eu não quero sofrer de novo. Eu já ouvi muito isso, sabia? Pessoa que tem um dom, que tem um talento. Não, pastor, eu não quero mais fazer parte de nada. Eu cantava, não quero mais cantar. Ah, eu era evangelista, não quero mais evangelizar. Porque eu sofri, sabe o que é isso? Disfunção, sofisma. Porque o inimigo bota na mente, sabe o que? Se você for de novo, você vai se arrebentar de novo. Enquanto Deus está dizendo assim, vem. Porque quando você for, eu faço um milagre. Vem, porque quando você andar, um milagre chega. Não fica paralisado. Não, querido, vamos nos envolver. Vamos nos envolver. Ah, eu não vou mais. Porque eu já sofri muito. Sofisma, uma das definições. Uma mentira que parece verdade. E pessoas que fazem isso, não querem me envolver, sabe o que é? É apenas para legitimar um estilo de vida que auto se exclui. Está vendo como o Senhor está tratando comigo, com você nessa tarde? No fundo, nada mais é do que uma disfunção do coração que precisa ser tratada. Mas eu decido estar à margem, não quer tratamento. Estou na igreja há 20 anos, há 15, há 10 anos e continuo a mesma pessoa, com os mesmos tipos de pensamento, envolvido pelos mesmos pecados. Sabe por que você está assim? Porque você não se envolveu com Jesus como você devia se envolver. Deus quer tratar seu coração, Deus quer tratar o meu coração. Um dia esses homens estavam fora de Jerusalém, Jesus passa pelo caminho, e aqueles leprosos que não podiam ir a lugar nenhum, eles começam a gritar, e o grito dele é: Mestre, tem misericórdia de nós.
Eu grito hoje do mesmo jeito: mestre, tem misericórdia de mim. Quem aqui me ajuda nesse grito? Mestre, tem misericórdia de mim. Senhor, me trata. Senhor, me trata. Senhor, me trata, que eu não venha tomar decisões equivocadas, que eu não venha permanecer nesse eu, que eu não venha permanecer nessa dor, que eu não venha permanecer no meu azedume. Misericórdia. Esse grupo, ele, irmão, vê só, até essa parte, esse grupo ele tem que ser copiado mesmo, porque a lei agiu com eles sem graça, sem a graça, tá certo? Sem a misericórdia. Eles não foram tratados nem com graça, nem com misericórdia, foram? Não, a lei é assim, está doente e para fora. Mas eles vão querer a graça e a misericórdia de Jesus. Eles não receberam, mas eles entendem que não dá para ficar daquele jeito. Sabe o que eles querem? Eles procuram aquilo que eles não receberam. Não é porque você não recebeu o amor do seu pai e da sua mãe que você vai continuar sem dar amor para os seus filhos, não, porque hoje você entende que Jesus está libertando você, que Jesus está lhe curando. Ah, porque o meu pai foi divorciado, a minha mãe foi divorciada. Não, eu não vou divorciar, meus filhos não vão divorciar. Sabe por quê? Porque eu conheço Jesus hoje, que transforma casamento. Ah, porque minha mãe era depressiva, meu pai era depressivo, meu pai era um bêbado, meu avô suicidou. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer comigo, porque eu sirvo ao Deus da vida, porque eu sirvo ao Deus da paz, porque eu sirvo ao Deus que dá saúde. Glória a Deus. Não é porque você não recebeu que você vai passar o resto da vida sem, não, porque Jesus, Ele é bom, Ele é misericordioso. Quem diz amém por isso? Os gritos por Jesus eram de homens desesperados. Eles decidiram que não tinham mais como viver do jeito que eles estavam vivendo, irmãos. Eles decidiram que não tinha mais como continuar a vida da mesma forma que eles estavam vivendo. Ou eu sou transformado ou eu morro. Ou Jesus me transforma hoje ou não dá para continuar vivendo. Ou Jesus traz uma solução para o meu casamento, ou Jesus traz uma solução para a minha família, ou Jesus traz uma solução para a minha saúde, ou eu não vou aguentar mais. Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe o que é isso, queridos? É o clamor de pessoas que decidem não permanecerem no seu azedume, não permanecerem do jeito que estão. São pessoas que desejam mudar, são pessoas que desejam a bênção de Deus, são pessoas que precisam de uma mudança. Assim, não dá para continuar, não dá mais. Tem misericórdia de nós. Mestre, tem misericórdia de nós. Precisamos de uma guinada. Irmãos, tem pessoas que precisam de uma guinada na sua vida. Pessoas que precisam dar uma guinada. Mudar. Oh Deus, ou o Senhor me muda, ou me muda. Ou o Senhor me transforma, ou o Senhor me cura. Ou o Senhor me cura, não tem outra alternativa. E queridos, eu tenho certeza que Deus ama pessoas que fazem essa oração. Senhor, se o Senhor não vier sobre mim, não dá para continuar. Eu entendo, eu preciso de uma mudança, eu preciso do teu bálsamo, eu preciso da tua cura. Não dá para continuar desse jeito, tantos anos na igreja, e a língua ainda é desse tamanho. Tantos anos na igreja, e ainda está viciado na pornografia. Tantos anos na igreja e não entendeu ainda a bênção de ser um dizimista, um ofertante no lugar onde recebe a palavra. Tantos anos. Senhor, me muda. Senhor, me transforma. Chega de passividade. Chega de passividade. Já deu. Não aguento mais. Não vou ficar na passividade. Olha, eu acredito, sinceramente, que a passividade talvez seja uma das grandes âncoras que prendem pessoas no lugar de estagnação. Eu acredito que a passividade é uma dessas âncoras. Eu sou leproso, tu é leproso, a gente foi excluído. Quer que vamos aceitar, vai morrer mesmo, a gente vai morrer, vai ser sofrido. Vamos ficar aqui remoendo
aqui as dores, vamos ficar aqui remoendo que ninguém teve graça com a gente, vamos ficar aqui remoendo que ninguém teve misericórdia, afinal de contas a gente vai morrer mesmo. O que adianta? O que adianta? Está na igreja há tanto tempo. O que adianta? O que adianta estar servindo a Jesus ainda 10 anos, 5 anos, 15 anos? As lutas continuam cada dia mais difíceis, maiores. Sabe o que é isso? Passividade. É uma âncora terrível que está prendendo você. E eu digo para você com toda certeza, uma das coisas que Deus não se agrada é passividade. Sabia disso? Conformismo. Deixa eu ler um versículo para você, Isaías 42, 22. Isaías 42, 22. Mas esse povo é saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas, escondido em prisões. Tornou-se presa, sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo, sem que ninguém reclamasse. Sem que ninguém clamasse. Sem que ninguém falasse nada. Sem que ninguém tomasse uma atitude. Sem que ninguém levante a sua voz. Não há, Deus está dizendo aqui, ninguém que saia do comum. Está aceitando tudo, achando que é isso mesmo. Não, queridos, passividade não. Na minha casa não. Na minha saúde não. Nos meus filhos, na vida dos meus filhos, não. Na minha igreja, não. Eu sirvo ao Deus que tem um novo tempo. Eu não vou ver mais desse jeito. Esse mês, está fechando agora. Esse mês foi o último mês que eu permito que dentro da minha casa fale mal da minha igreja. Esse mês é o último mês que eu declaro agora que a minha empresa ficou no vermelho. A partir de agora eu vou fazer por onde e o Senhor vai me abençoar. Eu declaro que a partir de hoje eu vou cuidar da minha saúde. Eu declaro que a partir de hoje eu vou servir a Deus. Chega de passividade e erga a sua voz e clame a Ele. Erga a sua voz e clame a Ele. Esses homens, 10 homens, poderiam estar definidos pela sua lepra, mas eles geraram no coração um espírito de ousadia, irmãos. Um espírito de ousadia. E começaram a clamar por aquele que poderia mudar a história deles. Hoje eu desafio você, igreja, a começar a clamar por uma mudança. Na sua casa, na sua empresa, na sua saúde, no seu coração. Hoje eu desafio você a clamar ao Deus que tem todo o poder para mudar a sua história. Quem está aqui? Você pode me ajudar a pregar, irmão? Aplauda Jesus aí no teu lugar, em nome de Jesus. Deus está dizendo, levanta a sua voz e clame. Deus está dizendo, levante a sua voz e clame ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele vai mudar a sua história. Chega de passividade. Chega de passividade. Aqueles homens gritaram, irmãos. Aqueles homens gritaram, Mestre, tem misericórdia de nós. Eles gritaram. Sabe o que eles fizeram? Eles chamaram a atenção de Jesus. Eles chamaram a atenção de Jesus. Chamaram a atenção do Messias. E o texto diz assim: e vendo-os, disse Jesus: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Eles clamaram. Jesus olha. Fico imaginando, rapaz, esse grupo aí, esses 10, todos sem graça, sem misericórdia. Estão clamando por uma mudança. Estão clamando pela cura. Aí Jesus diz assim: vão e mostrem ao sacerdote. Chamaram a atenção. Eu não sei se você já entrou nessa história. Irmão, a minha cabeça viaja, dá umas viajadas quando eu fico estudando a Bíblia. Eu fico... Aí aqueles homens cheios de empolgação. Jesus, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia de nós, mestre. Aí Jesus diz assim: vão e mostrem ao sacerdote. Será que algum deles disser assim: rapaz, que decepção. Eu achei que ele ia curar a gente agora. Ele não curou tantos assim, só com uma palavra. Ele não curou tantos assim, né, de forma tão rápida. Agora, Jesus está mandando a gente
ir aos sacerdotes? Já parou para imaginar o grande desafio para aqueles homens? Foi um grande desafio. Foi um desafio enorme. Lembre, se eles chegassem perto de alguma pessoa, eles tinham que gritar que eram leprosos. Se eles continuassem a se aproximar, eles poderiam ser apedrejados. Ou seja, ao se aproximarem de qualquer cidade, eles seriam mortos. Imagine se aproximar, chegar próximo de onde? De Jerusalém. Onde ficava o sacerdote? No templo, vou dizer assim, no templo. Já pensou 10 leprosos andando pelas ruas de Jerusalém e entrando no templo para se mostrar ao sacerdote? Já parou para pensar nisso? O grande desafio foi para aqueles homens. Por que foi que Jesus fez dessa forma, pastor? Só tem uma resposta para mim e para você. Sabe qual é? Processos de Deus. Processos de Deus. Porque nós somos imediatistas, ou não? Ou não? Está com a dor no pé há tanto tempo, aí chega para o médico assim, me dá aqui um comprimido para poder passar a dor. E sabe que tem que fazer uma fisioterapia, mas fisioterapia demora, irmão. Mas a gente quer as coisas quando? Na hora. Para ontem. Não é assim? Oxe, por que não curou na hora? Porque Jesus estava trabalhando no coração deles. Jesus está trabalhando em você, querido. Quem sabe você disse para Deus, ou disse para Jesus assim, Senhor, olha, se o Senhor me curar, eu vou dar testemunho. Não, comece a abrir a sua boca, que durante o seu processo, Deus vai trabalhar no seu coração e vai curar você. Senhor, me liberta desse mal terrível. Quando o Senhor me libertar, quando não, eu vou tomar uma decisão antes. Porque quando eu tomar a decisão antes, eu sei que o Senhor assim irá agir. Louvado seja o nome do Senhor. Se apresentem aos sacerdotes. Apresente-se ao sacerdote. Jesus estava quebrando ali também o ciclo do conforto na vida daqueles homens. Que conforto? O conforto de estar junto com pessoas que estavam remoendo dor. Olha o trabalhar de Jesus na vida daqueles 10 homens. Jesus estava trabalhando nele uma desconstrução de uma mentalidade doente. Vai lá e mostra o sacerdote. Que desafio. Ah, mas as acusações eram leprosos. Vai e mostra-se ao sacerdote. Vai. Entra na cidade santa. Podem ir mostrar como vocês estão ao sacerdote. Porque lá o sacerdote vai fazer agora a cerimônia de purificação. Eles obedeceram. Eles foram. Sabe por que eles foram procurar o sacerdote? Sabe por que Jesus mandou? Porque da mesma forma que Levítico 13 fala sobre a cerimônia de declarar impuro, Levítico 19, irmão, é um texto pesado. Levítico 13 e Levítico 19 também. Levítico 19 vai falar sobre a cerimônia de purificação. E aí, irmão, é fantástico o negócio. Eu não sei se você já prestou atenção em Levítico 19, quando diz assim: e ao apresentar um impuro, ao procurar o sacerdote para tornar-se limpo, sabe o que era que tinha que fazer, irmãos? Sabe o que era que tinha que fazer? Tinha que sacrificar uma novilha. Tinha que sacrificar uma vaca. É o único texto na Bíblia onde a palavra vai dizer para sacrificar uma vaca, uma novilha, porque sempre era o cordeiro macho. Perfeito. Mas na cerimônia de purificação era uma novilha, e não era qualquer novilha. Sabe qual era a novilha? Uma novilha vermelha. Já ouviu falar disso, irmão? Uma novilha vermelha. Estudando. E se você, irmão, vê só, uma vaca vermelha. Eu nunca vi. Eu mandei uma mensagem para o meu cunhado, o Eugênio, com o pai dele. Eles criam gado.
Eles queriam lá aquela vaca branca Nelore. Aí eu disse para ele, Eugênio, para de cuidar, de tratar, de produzir essas vacas brancas e vai ver aí um jeito, trabalha nos laboratórios aí de você fazer uma vaca vermelha que você vai ficar bilionário. Por que você está dizendo isso, pastor? A novilha vermelha é o único trecho na Bíblia onde a lei diz assim, é uma novilha vermelha que tem que ser sacrificada para declarar o impuro que está sendo agora purificado. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí a ordem era assim, pega uma novilha vermelha, perfeita. Uma novilha vermelha, que tinha que ter mais de 1 ano e 1 mês. Eu vi um rabino falando isso daí, explicando, tinha que ser assim, tinha que ter mais de 1 ano e 1 mês. E a novilha vermelha vai ser levada para fora do arraial, será sacrificada. E tudo da novilha, olha, toda daquela vaca vai ser, até os ossos, vai ser queimado. E quando queimar a novilha vermelha, o sacerdote pegará as cinzas e colocará numa água, e aquela água vai ficar uma água carmesim, vermelha, onde o sacerdote aspergirá sobre o impuro, declarando que ele é puro. Se você chegar em casa e tiver a curiosidade e botar no Google, novilhas vermelhas em Israel, sabe quantas novilhas vermelhas está documentado que existiram desde a lei de Moisés até o tempo de Jesus? Sabe quantas novilhas vermelhas existiram na história? 9. Porque não era uma quantidade de água, era o cerimonial. O sacerdote não cura, o sacerdote declarava pureza. Irmão, só fazer um parênteses aqui. Eu amo declarações de Deus. Tem gente que não dá valor a declarações de Deus. Mas eu amo uma declaração de Deus. Quando Deus diz assim, eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra, eu estou fazendo, eu estou curando, eu estou trabalhando, eu estou movendo. Querido, ame declarações de Deus sobre a sua vida. Ame declarações da palavra. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que vêm para o culto, recebem uma palavra e não gera fé no coração. Não é desse jeito. Guarde as declarações de fé, guarde as declarações da palavra, porque essas declarações são poderosas. E o sacerdote declarará que o impuro está purificado. E aspergia uma gota dessa água que teve as cinzas da novilha vermelha, era suficiente para declarar que uma pessoa estava impura, passando para pura. Pastor, por que você está falando isso? Novilha vermelha, 9 só, por que você entrou nisso? Olha, não sei se você também tem a noção ou tem a ciência que em Israel tem a Universidade do Templo e eles estão, é escatológico a construção do 3º templo. E essa universidade está juntando todos os materiais para quando o Messias vir, segundo eles vão construir o 3º templo. E sabe o que está faltando? Isso é escatológico também. Sabe o que está faltando? Óbvio, de todos os materiais, sabe qual é o material que falta? Óbvio, a Arca da Aliança não tem, beleza? Mas falta, sabe o que? Uma novilha vermelha. Os judeus estão aí loucos no mundo há anos procurando a 10ª novilha. Porque até para o sacerdote entrar no templo, para fazer os sacramentos, era necessário que ele aspergisse sobre ele dessa água carmesim. Irmãos, se eles soubessem que não é a 10ª novilha, mas que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já veio e já derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para nos purificar de toda a nossa iniquidade. Não é a 10ª novilha, não. É o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro. Se você tiver curiosidade, você vai ver que os caras procurando no mundo todo, aí encontraram, em 2018 encontraram uma novilha vermelha. Aí vão examinar. Se nascer um pelo de qualquer outra cor, a vaca é desqualificada.
Encontraram um em 2018 e outro esse ano, 2022. Só que nenhuma das duas vingou. Não, irmãos. Aqueles homens iriam encontrar o sacerdote, para que ele pudesse declarar sobre eles que eles agora estavam purificados. Eles foram, estavam no caminho, eles estavam caminhando rumo à sinagoga, para o templo, para encontrar o quê? Um sacerdote. Eles continuavam caminhando. Irmãos, é o tema da mensagem, continue caminhando. E a gente sabe, o texto é muito claro. No decorrer da caminhada, no decorrer que eles estavam indo, Tiago, para Jerusalém, eu acredito que um deles, irmãos, eu acredito que, imagine, entra na história comigo, 10 leprosos. Eu imagino que alguns deles já estavam sem os dedos. Eu imagino que algum deles já estava sem um pedaço do nariz. Imagino que um já estava sem um pedaço do pé. Imagine 10 leprosos, na sua dor, no seu sofrimento, se arrastando, mas diz assim: mas Jesus mandou a gente ir, a gente vai. Mas Jesus mandou a gente ir, a gente vai arrastando, não param, arrastando. Poxa, eu estou andando direito. Meu irmão, um milagre! Eles não pararam! Peraí, vamos aplaudir a Jesus, vamos aplaudir a Jesus direito como ele deve ser aplaudido. Um milagre! Peraí, um milagre! A nossa pele voltou ao normal, o dedo cresceu, a ponta da venda voltou, o pé voltou, ficou direito, agora a gente está andando direito, glória a Deus, irmão, é no decorrer da caminhada que o milagre acontece. É por isso que você não pode parar de clamar pela sua família, não pode parar de clamar pelo seu ministério, não pode desistir, parar de clamar pelo seu destino, não pode parar de clamar pelos seus filhos. Por quê? Porque a gente não espera quando o milagre vai acontecer. Quando foi, pastor, quando foi, irmão, que a sua empresa voltou a dar lucro? Pastor, não sei. Eu comecei a dizimar, comecei a ofertar, em um mês começou a melhorar, o outro começou a melhorar, e agora a gente tem lucro. Quando foi que seu casamento voltou a melhorar? Pastor, não me lembro. Aquela mulher, aquele homem que só reclamava, de repente parou de reclamar, reclamou menos, foi passando. Hoje não reclama mais. Aquele filho que era rebelde, parou a rebeldia, foi parando de pouquinho, agora é um obediente. Por que isso acontece? Porque não parou de clamar, querido. Não pare na sua jornada, porque é durante a jornada que o milagre acontece. É na jornada, é durante o caminho. É por isso, irmãos, que nós como servos, nós como filhos de Deus, jamais podemos parar a nossa caminhada, aleluia. Quando a graça, eles obedeceram, e quando eu obedeço, graça e favor me alcança. Diga assim: quando eu obedeço, diga com vontade, quando eu obedeço, graça e favor me alcançam. É assim, irmãos. Quando obedecemos, graça e favor de Deus nos alcança. Foi o que aconteceu com aqueles homens. Eles obedeceram. Jesus disse assim: vão apresentar-se ao sacerdote, toda na sua dor, na sua mazela. Eles começam a caminhada rumo a Jerusalém, e ali o milagre acontece. O milagre da obediência é inexplicável, irmão. Não tem como, é assim: aconteceu, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando foi? Não me lembro. Mesmo quando não parece que Deus está trabalhando, Ele está trabalhando. Mesmo que não pareça aos nossos olhos, mesmo que não pareça, alimente-se da última palavra liberada sobre a sua vida. Alimente-se dessa palavra que eu estou liberando sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Você não sabe a luta, você não sabe a dificuldade que foi para gerar essa palavra, mas o Senhor confirmou.
Abraão alimentou-se de uma palavra de Deus, quando Deus disse assim: Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Sabe quantos anos Abraão caminhou para depois Deus falar com ele novamente? 12 anos. Ele alimenta da última palavra que Deus liberou. Qual a última palavra que Deus liberou? Cura, salvação, libertação, melhoria, um novo nível de vida, um novo nível emocional e espiritual, um novo nível para minha família. Essa é a última palavra que Deus liberou nesse domingo. Então eu não deixo essa palavra, eu não abro mão dessa declaração, porque eu sei que o meu Redentor vive e as coisas vão mudar. Alimente-se da última palavra, alimente-se da última palavra, porque no meio do caminho tem milagre. Quem diz amém? No meio do caminho Deus gritou: nós estamos curados. Estamos curados. Irmãos, que alegria. O texto nos diz que eles glorificaram ao Senhor. Mas aí tem aí tem a parte que a gente conhece, que a gente mais gosta do texto. Aí teve que se você fizer uma análise aqui comigo, esse à primeira vista, está ouvindo o que eu estou falando? À primeira vista, ele desobedece a Jesus. Ele desobedece. Mas como, pastor? Calma, vou explicar, tenha calma. Se você pegar essa mensagem só cortada, vai dizer: pastor está falando heresia. Calma. 9 foram cumprir o que Jesus mandou fazer. Você está entendendo? Então, nunca mais olhe para esses 9 somente com um olhar meio assim, meio atravessado. Não. Eles obedeceram a Jesus. Jesus disse o quê? Vão e apresentem-se ao sacerdote. Eles foram para outro lugar? Não, eles foram apresentar ao sacerdote. Mas um voltou. E aí onde eu vejo é uma revelação poderosa. Um volta não só para agradecer a Jesus. Não só. Não. 9 cumpriram o que Jesus disse, Tiago. Voltaram para Jerusalém para apresentar o sacerdote. Sabe por quê? Porque eles precisavam da cerimônia, porque eles estavam loucos para voltar ao convívio familiar. Eles estavam doidos para voltar para Jerusalém. Eles estavam loucos para rever os amigos, rever a esposa, rever filhos. Quem não estaria? Por isso que eu não julgo esses homens mais. Quem não estaria? Aqueles homens foram correndo, mas eles esqueceram, aí é a diferença, eles esqueceram que uma palavra liberada de Jesus na vida dele, e a obediência, eles não foram passivos, obedeceram. Aí um tem uma revelação, um diz assim: rapaz, eu não vou voltar para encontrar o sacerdote, eu não vou voltar para encontrar o sacerdote agora, para ter uma declaração de purificação, porque afinal de contas eu estou vendo que eu estou curado. Quer saber? Eu vou voltar e eu vou encontrar não o sacerdote, eu vou encontrar o sumo sacerdote da descendência de Melquisedeque, aquele que é o Filho de Deus, aquele que liberou a palavra. Aquele que liberou a palavra. Eu não vou voltar para a tradição. Eu não vou cumprir o que a lei está falando a princípio, não. Eu não vou cumprir o que a tradição manda fazer. Sabe o que eu vou? Eu vou para os pés daquele que tem uma revelação de Deus para a minha vida. Ele me trouxe a cura. Ele revelou a verdade para mim. Eu vou atrás desse. E aí onde é o plus? A questão da diferença de 1 para os 9. Os 9 foram-se embora porque eles estavam interessados em voltar, queriam o convívio da família. Amém, Deus abençoe. Mas um queria mais, irmãos. Um queria mais. Um excedeu na expectativa. Um excede e ele se apresenta diante de Jesus, ele se ajoelha. Ele se ajoelha diante do sumo sacerdote, como eu já disse, da descendência, da linhagem de Melquisedeque. Aquele que veio de Deus. Aí Jesus diz assim: rapaz, não eram 10? Não eram 10? Peraí.
Os 9 ficaram, só voltou um. Só voltou você, meu filho. E você ainda é samaritano. E você ainda é samaritano. Não dá para... Ó, irmão, vê só. Olha como a disfunção alimenta as pessoas. Porque judeus e samaritanos aqui estavam juntos. E não estou falando aqui de alguém que torce pelo CRB, alguém que torce pelo CSA. Não, eu estou falando de pessoas que se odiavam. Mas a dor uniu. Aí Jesus diz assim, esse que voltou é samaritano. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, esse que voltou não era nem da igreja, não fazia nem parte do convívio. Esse que voltou era um estrangeiro, esse que voltou é samaritano. Ele teve a revelação, aquele homem, teve a revelação de voltar e se ajoelhar diante daquele que havia liberado a cura, porque ele era o Messias e ele ganhou muito mais. Ele recebeu muito mais, muito mais. E não houve os outros 9 que voltassem para dar glórias a Deus. Aí olha o que é que Jesus vai dizer para ele. Não eram 10 os que foram curados, onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quem diz amém por essa palavra? Ele recebeu muito mais do que a cura física. Ele recebeu um lugar na mesa de Deus. Ele recebeu a salvação. Ele recebeu a cura para o seu espírito. Ele recebeu o maior bem de todos, aquilo que o Cordeiro de Deus veio fazer, salvar aqueles que estavam perdidos. 9 seguiram a tradição. 1 ficou com a revelação. A vida daquele homem muda completamente, não só fisicamente, não só emocionalmente. A vida daquele homem muda espiritualmente. Por que foi isso, querido? Porque ele continuou a jornada. E porque ele escolheu estar na presença não de um sacerdote da tradição, mas do sacerdote filho do Deus vivo. Eu posso estar pregando para pessoas aqui que estão na tradição da religião. É a religião dos meus pais, é a minha religião. Não estou falando de tradição. Querido, muito maior do que a tradição é a revelação de Deus para você. Aquele homem escolhe prostre-se aos pés de Jesus. Toda a sua vida é transformada. Quantas lições o Senhor liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida nessa tarde? Mas qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta para Jesus? A resposta da tradição ou da revelação? Se você abre o seu coração para a revelação de Deus, você vai declarar que Jesus é o seu Senhor, único e suficiente Salvador. E aí a sua vida muda por completo. A escolha agora está com você. Qual vai ser a sua escolha hoje? Quem diz amém por essa palavra? Vamos ficar de pé para a gente adorar o Senhor.